Vou fazer um comentário rápido aqui, junto com o Big Bro. Depois o Rap vai chegar aí, o Tanaka vai chegar aí. Mas isso mostra por que o torcedor ainda não animou voltar para o campo. Por que o torcedor não voltou? Porque esse time não é confiável. Hoje, para mim, a derrota ela é 80% na conta do Barba. As outras, os dois últimos jogos, era 80% na conta dele as vitórias, porque ele foi muito bem nos dois jogos, contra a Chape e no jogo em casa contra o Atlético Paranaense. Mas hoje, tudo que o Barba fez de positivo nos dois jogos, hoje ele fez de negativo. Ele errou tudo, ele errou a escalação. Quando veio a escalação, a gente olhou e falou, cara, estava claro, o primeiro tempo do Atlético foi, o 2-1 ficou barato para o Galo. Era para eles ter feito 3, 4, ficou barato. Aí chega as mudanças, ele tira o Cassierra, que depois eu quero ver se sentiu alguma coisa, se foi por isso, para colocar o Cauã Soares. O Cauã Soares teve um lance lá, uma finalização e só, não agregou em mais absolutamente nada. O problema não era o centroavante, o problema é que os jogadores, né, a criação de jogada estava muito falha. E ele deixou o Dudu os 90 minutos. O Dudu no final estava se arrastando porque não aguentava. E ele deixou o Dudu os 90 minutos porque já tinha gastado. Substituição, tirando o Cassierra, colocando o Cauã Soares, colocando o Renier. Quem pediu para o Renier estar nesse jogo? Aliás, gente, o Renier titular do time, porque no time titular, nos jogos aí, ele tem que ser titular. Não dá. Não dá. Mas assim, hoje o Barba, se nos dois últimos jogos ele foi o melhor pelo desempenho do time, pelo coletivo, hoje ele foi péssimo. O Barba hoje ele errou tudo. E alguns jogadores precisam ser negociados para que eles parem de jogar. Porque é o único jeito desses caras pararem de jogar. Big Bro, seu comentário aí final, meu amigo. Beleza, primeiramente quero agradecer você por estar comigo até o final, obrigado mais uma vez, é muito importante você estar comigo aqui e a gente fazer esse jogo junto. Eu quero falar aqui uma coisinha, vamos lá, Alonso, Igor Gomes e Dudu, esses três para mim, cara, infelizmente não dá mais, né? O Barba entra com uma equipe para vencer, só que no meio do caminho ele fica com medo, né? Eu acredito que ele fica com um certo medo de mostrar para a mídia, mostrar para o torcedor que ele errou. E aí ele começa a soltar jogadores dentro de campo para mostrar que era um teste e que está ali para aproveitar como um treino ou como, sei lá, experiência. A Sul-Americana, já que o brasileiro ele é o mais importante. Então, para ele poder livrar a cara dele, ele começa a testar jogadores, né? Como o Alexander, que entrou, né? O próprio Cauã, que entrou também, né? Então, assim, eu acredito que ele se desesperou, está totalmente perdido, né? Eu posso dizer, acho que a palavra certa do Barba seria perdido. Ele se perdeu totalmente no jogo quando ele viu que o adversário não era aquilo que ele imaginava, né? Então, 2-1 ficou barato para o Atlético, fala a verdade, né? Esse primeiro tempo foi muito complicado, as jogadas aéreas aí foram quase 100% acertadas pela equipe do Puerto. Então, o Lianco está ainda fora de forma, acredito que vai chegar ainda, né? Mas foi um jogador que se colocou à frente, que fez mais lançamento, que fez mais o dever do que realmente um meia faria, ou o próprio Scarpa poderia ter tentado mais, né? Ele acaba fazendo o que outros deveriam ter feito. O bom disso aí, Alexander e Cissé, os dois entraram, a dinâmica que eles colocam no jogo, a dinâmica, como buscar jogo sem medo, jogando para frente, não volta a bola para trás, tanto o Alexander quanto o Cissé, são duas peças fundamentais do Atlético aí para o Brasileirão, né? Acho bom o Barba pensar bem na hora de gastar eles da Sul-Americana, porque, como o Beto falou, se não for para poder fazer bonito, né? Não precisa ganhar nada, mas também para chegar a fazer uma besteira dessa contra uma equipe dessa, com todo o respeito, infelizmente é melhor entregar, jogar só com o time de base, vai testar o Vitão, vai testar esse menino tudo aí, coloca o Mosquito para jogar, tá todo mundo colocado, não deixa o pau quebrar. Mas ficar mesclando gente que não dá mais, você tentar com o errado de novo, o Igor Gomes, você tentar sabendo que vai dar errado, é bom você tentar, mesmo que perca, mas tenta uma coisa diferente, né? Então, é bom ele pensar bem, porque o Alexander e o Cissé são peças fundamentais, são ferramentas que podem ser usadas no Brasileirão aí. Como eu disse, Dudu, Alonso e Igor Gomes, para mim, já deu. Lianco tem muito que melhorar. E o Cauã acabou de chegar.
percebi que é um cara mais móvel. O cara acabou de entrar, não teve medo de finalizar, correu, merece mais oportunidade. Prefiro ele, né, com pouco que eu vi dentro de campo, nunca tinha visto ele jogar no profissional. Com o pouco que ele jogou, ele para mim, já superou o Cassierra no que o Cassierra fez aí, né? Então, vamos dar oportunidade para ele também. Então, é só isso aí, Betão. Valeu, gente. Vamos então falar desse empate amargo do Atlético com a equipe do Porto Cabelo, porque foi um jogo onde a gente já imaginava que em algum momento o Atlético ia desempenhar um futebol um pouco abaixo da crítica, porque é um trabalho em projeção, é um início de um trabalho e oscilar em início de trabalho é extremamente normal. Com o time pronto já é normal, imagine no início de trabalho. O problema é que esse Atlético mostrou um futebol muito abaixo do que a gente vinha vendo com o Barba. O Atlético teve dificuldade na marcação, o Puerto Cabelo chegou com facilidade em todas as vezes que subiu. O Atlético não tinha meio de campo, quando chegava na zaga a bola estourava o tempo todo no Everson, que quando fazia defesa salvava, mas muitas vezes também a gente acabou tendo que contar com a sorte, porque se a gente for analisar a quantidade de gols que a equipe do Porto Cabelo perdeu, ficou até barato para o Atlético esse resultado. E quando o assunto foi criar, o Atlético parecia que estava fazendo um parto, uma dificuldade tremenda, lembrando inclusive aquele time do Sampaoli, muito moroso, gira a bola para um lado, gira a bola para o outro, gira a bola para um lado, gira a bola para o outro, e não consegue criar nada, né? Um lesco-lesco danado. Então foi um jogo chato de assistir, um jogo onde realmente deu para a gente dar uma preocupada boa, né? Porque o Galo vinha numa sequência boa, estava todo mundo ali começando a criar uma empolgação, o time parecia que estava mostrando uma casca, mas no jogo de hoje, tudo bem, com vários desfalques, a gente precisa trazer isso aqui, mas um Atlético muito distante daquele Atlético que a gente vinha acompanhando. O meio de campo, para mim, hoje foi o grande problema do Atlético, tanto defensivo quanto ofensivo, e lá na frente também a gente viu que alguns atletas realmente não dá para contar mais, né? Igor Gomes já deu, Bernard já deu, o Alonso, falando do sistema defensivo também, já deu. Hoje o Preciado fez uma partida muito abaixo, o Preciado que vinha bem, né, antes de servir a seleção. Hoje, de novo, fez uma partida muito abaixo. No segundo tempo, com as mexidas, gostei da entrada do Cauã Soares, muito móvel, né, um jogador muito participativo. O Atlético melhorou muito no segundo tempo, mas não o suficiente para buscar o resultado e ainda quase tomou mais gols no segundo tempo. Então, normal, diante de um time que está em progressão, mas o Barba vai ter que corrigir muita coisa. E Barba, vamos dar um pouquinho de oportunidade aí para um Alexander, vamos tentar, né, buscar algumas alternativas ali. O Maicon, quando entrou, também melhorou muito o meio de campo ali, mas o Alexander acho que precisava de ter mais oportunidades, mais minutagem do que Bernard e Igor Gomes, que a gente está cansado de ver que não resolve. Eu sei que o Barba é um treinador que pede muita intensidade e ele trabalha muito em cima disso, e por isso esses jogadores têm oportunidade, né? Mas acaba que compromete o todo, porque são jogadores que podem até treinar bem, que podem desempenhar ali na questão da vontade da entrega, dar algum retorno, mas dentro de campo já deu, o torcedor tá cansado. O Dudu também, né, Dudu? Poxa, cadê aquele Dudu que terminou o ano passado? O melhor jogador do Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro. Cadê aquele Dudu? Voltou a ser o Dudu do Palmeiras? Voltou a ser o Dudu do Cruzeiro? Não é possível. Então é mais um jogador também que precisa dar resposta. Esse elenco do Atlético não é ruim para apresentar um futebol tão ruim como apresentou hoje. Essa é a verdade. Fala, Rap. Fala, Tanaka. Pode falar, Tanaka. Pode. Ai, ai. Gente, não é brinquedo não, tá? Não sei nem o que eu falo. É bom dia, né? 1h da manhã, né? Bom dia a todos aí, se é que é bom dia. Eu gostaria que os jogadores do Galo avisassem pra gente que iriam entrar em campo, né? Porque jogar... Ninguém jogou bola hoje não, gente. Ninguém jogou bola. Eu não salvo ninguém, tá? Eu não consigo falar assim, fulano aqui foi muito bem. Nada, zero. Um coletivo inexistente, um bando em campo. Literalmente um time reserva, tá? O Dudu fez o gol, mas o Dudu tem que entender que futebol você ataca e marca. Hoje em dia você tem que marcar, você tem que recompor linha. O Dudu sem intensidade nenhuma na marcação. Uma avenida ali. Então, assim,
Avisa pra gente que vocês não vão jogar, que vai só entrar em campo, porque nem faz pós-jogo, não faz lá, faz porra nenhuma, não. Entendeu? Porque ficar aqui comentando uma derrota do Galo contra um time da Venezuela horroroso, 9º colocado em 14, um vexame, a primeira derrota na história do Clube Atlético Mineiro para um clube venezuelano. Parabéns para esse bando de atleta aí que entrou em campo hoje, tá? Entrou em campo, não jogou. Porque se for pra jogar do jeito que jogou, e avisa pra nós aqui que eu nem venho aqui fazer live não, entendeu? Uma vergonha, torcedor ficou acordado aí até uma hora dessa pra ver esses caras andarem em campo. Até a parada técnica do primeiro tempo, meu amigo, que postura patética. Até a parada técnica do primeiro tempo, uma postura patética desses jogadores. Tá? Uma falta de interesse, uma falta de vontade, tá? Mas no mais, não gostei da partida, não salvo ninguém. Cassierra muito mal, o Scarpa mal, o Preciado mal ofensivamente, não apoiou absolutamente nada, defendeu mal também, o Lianco sem tempo nenhum, entregando gol, entregando paçoca na entrada da área, aquele velho Lianco que acha que é o Maldini da zaga ali, que sabe sair jogando aquela coisa toda, entrega a bola no pé do adversário, totalmente displicente, entendeu? Enfim, vou passar a palavra para os amigos aí também, mas a gente vai falar muita coisa aqui, uma postura patética, para mim não salvou nenhum jogador, nenhum. Cara, o meu comentário vai ser dentro do que eu já tinha dito no pré-jogo e eu não vou fugir dele, não. Qualquer resultado que a gente conseguisse na Sul-Americana, e eu falei isso no último, você lembra? No dia que estava aqui eu, você, Julião, o Henry não pôde, o Henry tinha compromisso na quadra. Tava todo mundo aqui, a gente fez aquela live, o Jeves, o Beto, todo mundo no aniversário do Galo. Eu disse o seguinte: para mim, o Atlético jogar Sul-Americana tem que sair da Sul-Americana o mais breve possível. E por quê? Não é porque eu não acho a Sul-Americana um torneio atraente para você ir para uma Libertadores. Não é sobre isso. É sobre saber que o time do Atlético é altamente limitado. O Igor Gomes nunca entregou nada no Atlético. O Bernard nunca entregou nada no Atlético. O Dudu entregou 4 meses no Atlético. O Júnior Alonso não entrega nada do Atlético, tem um ano. E aí pode incluir mais 4 meses desse ano, 1 ano e 4 meses. O Lianco, eu não vou brigar com ele, não. Tá voltando de lesão agora. O Preciado é um jogador que nós vamos ter que ter tempo. Igual o Renato Gaúcho, acho que falou muito bem. O Everson fez várias boas defesas. Né? O Cassier é um jogador de 7 milhões de euros que até agora não demonstrou o que veio. Mas ainda vou ter um pouquinho mais de paciência, igual eu tive com o Preciado. Então, assim, cara, o Scarpa nunca jogou bola em alto nível no Atlético, a não ser 2024. Acho que 2024 ele contribuiu muito. Mas 2025 foi uma porcaria e 2026 vai ser uma porcaria, tanto que é reserva. Hoje, durante quando eu estava fazendo a live, falando sobre o Scarpa, a live lá que você me mandou o vídeo, Tanaka, eu estava comentando e mostrando que o Scarpa ele começa a reserva com o Sampaoli, Campeonato Brasileiro, aí chega o Barba, ele vira titular até 2 jogos. Aí eles veem que o cara não presta e coloca na reserva. Então, isso não é à toa. Começa a reserva, vira titular, depois vira reserva de novo. Né? E eu acho que o Cissé, eu não vou criticar muito o Cissé, não. O Cissé tem espaço para crescimento, tem como desenvolver. Então, assim, cara, a grande realidade que ficou comprovado, o que eu venho dizendo a quem me acompanha e quando a gente está na live do Tanaka, quando a gente está no Hoje Tem Galo aqui, que é o seguinte: o time do Atlético é fraco, o time do Atlético só tem condições de jogar uma competição, não tem condições nenhuma de jogar mais que uma competição, e nós temos que esperar que o Barba consiga manter a coesão dos últimos jogos, consiga colocar o Atlético na reta final em maio, classificado na Copa do Brasil, passando do Ceará, e entre do 6º ao 8º, 6º ao 9º no Campeonato Brasileiro. E pronto. Porque aí, mas 6º não classifica para Libertadores, mas normalmente de 6º até o 4º lugar, a diferença de 2, 3 pontos. Eu analisei os últimos 5 campeonatos brasileiros. Então, se a gente ficar nisso daí, a gente tem condições
nós temos condições de tentar alguma coisa para depois da parada da Copa. Porque até lá, gente, é desperdício qualquer outra coisa. Temos que ter o foco total no Campeonato Brasileiro. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal com pós-jogo pra vocês. Peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá bom? Pra dar aquela força. E pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Já deixa o like aí pra gente aí, tá bom? Dá essa moral aí pra gente. E se inscreva no canal, fica o meu convite aqui pra vocês, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação que é importante. Toda vez que sair uma notícia você será avisado, tá? Então ativa o sininho de notificação. E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos é muito importante aqui pro canal, ajuda demais o canal continuar crescendo. Então, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a todos pela preferência que vocês dão ao canal, de estar aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E agora é lamentar essa derrota aí do Galo e focar no brasileiro, não tem jeito, né? Vamos acompanhando. Valeu, galera. Fui.